Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para ler a palavra de Deus juntamente com você. Irei ler no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, onde tem como título: Nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Mas antes de a gente ler a palavra, deixa um joinha, compartilhe esse vídeo com milhares de pessoas, que fazendo isso você está contribuindo para o Reino de Deus, compartilhando para o Reino de Deus também. Se inscreva no meu canal, que fazendo isso você todos os dias você vai receber vídeo, vai assistir vídeos, pregando a palavra de Deus, orando, na verdade buscando a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar, está alcançando você através da sua palavra. Amém? E as bênçãos de Deus chegarão na sua vida. Não deixe de assistir. Assista todos os vídeos, que você vai se tornar uma pessoa forte, fortalecida pela palavra. Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então Jesus livrou você, né? Livrou você do pecado e da morte. Louvado seja Deus. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então Deus condenou Deus o pecado na carne. Louvado seja Deus. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, nós não andamos segundo os desejos da carne, mas segundo o Espírito de Deus. Por isso que nós estamos em Cristo Jesus. Por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém? Então, os que se inclinam, os que se inclinam para a carne, desejam as coisas da carne, cogitam as coisas da carne, olham para as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, para Deus, para buscar Deus, essas pessoas, elas se inclinam para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, louvado seja Deus, não devemos nos inclinar para as coisas da carne, mas devemos se inclinar, na verdade, desejar as coisas do Espírito Santo, que é as coisas de Deus. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, né? O pendor da carne dá para a morte, não é verdade? Mas, louvado seja Deus, o pendor, louvado seja Deus, dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz, né? Quando você busca o Espírito Santo, na verdade, começa a meditar nas coisas de Deus. A Bíblia diz que, louvado seja Deus, o pendor, na verdade, mas o Espírito, louvado seja Deus, para a vida e paz. Mas quando a gente busca do Espírito Santo, busca de Deus, louvado seja Deus, busca no Senhor Jesus, nós sabemos que a gente se inclina, aleluia, para o Espírito, para a vida e paz. Porque o Espírito Santo de Deus, ele traz vida, ele traz paz. Já a carne traz o pecado, já a carne traz, os desejos da carne traz a morte. Louvado seja Deus. Versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por isso, o pendor da carne, o desejo da carne, se inclinar para a carne, na verdade, se torna inimigo de Deus, né? Se torna inimizade contra Deus. O pendor da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, o desejo da carne não se sujeita à lei de Deus, não se sujeita à palavra de Deus, não obedece à palavra de Deus, como diz aqui, olha, louvado seja Deus, de Deus, nem mesmo pode estar, de maneira nenhuma pode estar a carne sujeita à lei de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, versículo 8, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, aqueles que estão na carne, que fazem o desejo da carne,
não podem agradar a Deus. Louvado a Deus, é o que diz a palavra nesta manhã. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, louvado a Deus, que palavra maravilhosa, né? Quando diz aqui no versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, né? Então, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se alguém, como diz aqui, ó, louvado a Deus, se alguém, vocês não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se uma pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, não tem o Espírito de Cristo, de Jesus Cristo, esse tal não é de Deus, não é de Cristo. Louvado seja Deus. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Amém? Se Cristo está na minha vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, se Cristo habita na nossa vida, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Está morto por causa do pecado. Louvado seja Deus. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, quem está no Espírito Santo de Deus, quem tem uma vida espiritual, que busca a Deus, né, que vive em Espírito, a Bíblia diz que o Espírito é vida, mas o Espírito é vida. Então quem está em Cristo Jesus tem vida. Quem não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito de Deus tem vida. Louvado seja Deus. Por causa da justiça, né? Por causa da justiça de Deus, nós passamos a ter vida. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Que coisa maravilhosa, né? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, que é o Espírito Santo, né? Esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal. Então, quando o Espírito Santo habita no corpo, esse corpo passa a ter vida em Cristo Jesus, passa a ser, louvado seja Deus, passa a ser uma pessoa de Deus, passa a ser uma pessoa onde habita o Espírito Santo. E diz assim, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão, dentro de nós deve habitar o Espírito Santo, para que a gente tenha vida, e vida em Cristo Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nesta manhã, receba na sua vida aí, receba o Espírito Santo de Deus, se incline para as coisas de Deus, busque as coisas de Deus que sua vida vai mudar, busque as coisas de Deus, deixe o Espírito Santo habitar em você, porque somente assim você vai conseguir matar o desejo da carne. O seu corpo vai ser morto para o pecado e vai ser vivo para Cristo, vivo para Deus, vivo para o Espírito Santo. Amém.